Você está com o coração disponível para receber dele? Amém. Aleluia. Meu boa noite a você que está em casa, nos assistindo o culto de oração das terça-feira. Seria bom que você estivesse aqui conosco para adorar o Senhor e aprender com essa unção coletiva. Mas por algum motivo eu creio que você não pode estar presente. Então, meu muito obrigado e continue nos assistindo. E se quiser vir, dá tempo, corra. O Senhor tem um presente para você nessa noite. É um banquete aqui, especial para aqueles que veio, e você vai ficar só de longe observando. Amém? Venha participar dessa unção coletiva. Todas as terça-feiras nós temos esse culto abençoado. Amém? Amém. Mas glória a Deus que você ainda está online aí, nos prestigiando, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Que privilégio, né, irmão, estar aqui reunido. Para aprender daquilo que Deus tem, não através da irmã Dorinha, mas sim através da palavra dele. E nesse dia, eu meditando, né, já foi algum dia que eu estava já sabendo que essa missão, esse privilégio, né, de estar reunido com vocês aqui, para a gente aprender um pouco daquilo que Deus tem na palavra dele. E o que veio ao meu coração, e eu relutei um pouco, porque às vezes afronta as pessoas, mas não é eu, é a palavra. Eu relutei um pouco, desde o dia que a irmãzinha Vitória trouxe uma palavra sobre perdão. E essa palavra hoje é sobre perdão, sobre como nós podemos perdoar as ofensas. Que é só o significado da ofensa, mas é tudo sobre perdão. E hoje em dia nós sabemos, amado, que a afronta do inimigo tem usado, né, os das famílias. E que família é essa? A família somos nós. Essa família que eu digo é a igreja. E ele tem usado pessoas e as ofensas. E nós, como servos e filhos de Deus, nós temos que entender uma coisa. Que não é para a gente ficar magoado com ofensa. Porque nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós podemos, né? Nós podemos até se ofender, mas não podemos permanecer com essa ofensa. E o inimigo tem usado isso como isca para atingir os filhos de Deus, através da ofensa. Às vezes nós dizemos palavras, às vezes não com a intenção de magoar. Mas às vezes os irmãos... às vezes, pelo até o momento que está passando, se ofende. E isso, o inimigo tem usado isso para atingir a família de Deus. E nós temos que entender uma coisa, que quando vem uma ofensa, e o que mais nos magoa é aquelas pessoas que estão perto de nós. Não é verdade? Às vezes, tem coisa que alguém diz lá fora, pessoas que nós não temos contato, às vezes até a gente se chateia, se ofende, mas a gente deixa para lá. Mas quando é um parente, um de dentro de casa, e que casa é essa, que família é essa? Essa é a casa que eu estou falando. Além da família de sangue, nós temos uma família em Cristo. E às vezes, palavras, quem às vezes vai dar uma correção, e às vezes ofende as pessoas. E às vezes não é a intenção de ofender, a intenção é de levantar você, de consertar às vezes algo que a gente está falhando, e às vezes as pessoas se sentem ofendidas. E o que nós, como os filhos de Deus, nós não podemos deixar o inimigo usar essas coisas, ele usa como isca, porque para nós todo mundo sabe o que é uma ratoeira aqui, né? E sabe o que é uma isca, né? Então a isca é a coisa que está mais visível. Tem a isca, mas além da isca tem o petisco, digamos assim, para o rato pegar. E o inimigo, hoje em dia, ele tem usado isso, as ofensas, para atingir os filhos de Deus. E às vezes, uma palavra tão simples que a gente diz no dia a dia da vida e ofende as pessoas. E o que acontece? As pessoas que não estão muito espiritual, ou no momento está passando por uma dificuldade, deixa aquela ofensa descer para o coração. Por isso que lá em Provérbios diz o quê? O que você deve se guardar o seu coração. Por quê? Porque na medida que desce para o seu coração,
Você vai criando raiva, depois vai aumentando e vai passando os dias e pode chegar até um ódio. E para que nós não deixar essas coisas descer para o nosso coração, por isso que o Senhor fala, o que se deve guardar é guardar teu coração. Que lá que está a saída das coisas tão ruins ou boas. E nós, como os filhos de Deus, o inimigo tem usado isso, essa isca de ofensa. Às vezes coisas simples, como eu digo assim, olha, eu vou dar até um exemplo. Às vezes você vai no trânsito e digamos que alguém fez algo errado com você, quem dirige sabe muito bem, às vezes tem gente que faz coisas erradas e ainda está errado e ainda está reclamando. Só que aquilo ali diz até palavras que desagradam a gente, mas aquilo ali ficou ali mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa não é do nosso convívio e o que ela disse pode até ter magoado, mas ficou para lá. Mas quando é um próximo, quando é um irmão da igreja, quando é um filho, quando é um marido, magoa mais. Porque as pessoas que a gente mais espera delas coisas boas e tem expectativa nela. Porque só dói na gente das pessoas que a gente ama, não é verdade? Quando uma palavra vem de ofensa de uma pessoa que a gente ama, porque a gente tem expectativa nela, dói mais na gente, não é isso? Mas o que a gente deve fazer é perdoar e deixar para lá. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então vamos lá, para confirmar o que eu estou dizendo. Vamos primeiro ler lá em Lucas 17, 1. E é muito sério, amado, essa questão. Às vezes você diz assim, não, mas só uma coisinha pequena, eu não guardo mágoa. Mas às vezes, amado, você fica com aquilo ali, pensativo naquilo que disseram com você e desce para o seu coração. E isso é sério, nós temos que evitar essas coisas. Então vamos lá, que diz assim lá em Lucas 17, 1, que diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Vejam só. Então, às vezes, por uma palavra, às vezes que tem com o irmão diz, e o outro sai falando e está escandalizando o evangelho, não é verdade? O que nós temos que fazer, amado? A gente tem que observar a palavra e o que Deus diz nela, para que a gente não deixe essa palavra descer para o nosso coração. Vamos lá em Salmos 55, 12. Aleluia. Guarde seu coração, amados, viu? É a palavra de Deus, não sou eu, certo? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade e ela nos salva, certo? Nós só temos que observar e andar na verdade. Só um momentinho aqui. Salmo 55, verso 12 até o 14, que diz assim: com efeito, isso é o salmista dizendo, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos junto, nos estranhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O salmista está falando aqui de irmãos, de nós. Ele está falando que melhor que tivesse sido o inimigo, mas foi o inimigo íntimo dele, o companheiro que ia com ele, que ofendeu ele. Então, existe ofensa. O que nós não podemos fazer, amado, é deixar essa ofensa descer para o nosso coração, certo?
nós temos que fazer o que o Senhor diz, perdoar. Porque a palavra do Senhor diz, vamos lá em Mateus 11. Mateus 11, 24 e 26. Deixa eu voltar. Amém? Que diz assim: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, para com a terra que são dorma. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Marcos, perdão. Não é Mateus, não. Marcos 11. (11, 24 até o 26). Diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, creis que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoaste, também o vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amados, vejam como isso é sério. É o próprio Pai que nos diz: se nós não perdoar, Ele não nos perdoa. É a palavra do Senhor. É sério. Para os filhos de Deus hoje, é sério. Mas a palavra de Deus, Ele nos lavou de tudo isso. Nós podemos perdoar, sim, se nós andar nessa verdade e buscar essa verdade. Mas é algo que nós devemos pensar. Porque é o próprio Jesus que diz, né? Se nós não perdoar, Ele não será perdoado. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria que Deus perdoasse? Quem gostaria que Deus perdoasse da mesma maneira que você perdoa seu irmão? Já pensou? Se Deus perdoasse a gente da mesma forma que a gente perdoou o irmão? E nós temos que pensar hoje em dia, meus amados, que a gente tem um lugar, a gente tem uma missão, né, nessa terra. E nós temos um lugar para ir. Mas se a gente não perdoar o vosso irmão, Deus não vai nos perdoar. E eu fico pensando no dia que a gente vai estar de frente a frente com o Pai. E tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E a gente vai ser cobrado. E se, por causa de uma ofensa, você deixar ela descer para o seu coração, é porque a gente está sendo um crente imaturo. Nós precisamos crescer. E crescimento, existe esforço. Crescimento, existe renúncia. Eu digo com consciência do que eu estou dizendo. Perdoar é divino. E nós temos que perdoar. E nós somos afrontados todos os dias, amados. Mas nós podemos sim perdoar. E geralmente é quem mais está próximo de nós que nos magoa. Mas é esses mesmo. Agora, se é difícil você perdoar quem está próximo de você, imagina aquela pessoa que é ruim, né? Que pratica o mal contra você. Digamos assim, o inimigo, né? Não é o inimigo que eu estou falando, o diabo não. Que o diabo a gente não tem que perdoar ele não, que ele é um derrotado. O inimigo que eu digo, pessoas que não têm o Senhor e ficam praticando mal. Certo? Agora, o que mais nos magoa é as pessoas que estão do nosso lado. E aí a gente diz, é difícil perdoar. Mas com o Senhor tudo é possível ao que crê. Nós só temos que se levantar e fazer o que Ele disse aqui, na palavra dEle. E para nossas orações ter efeito e resposta, nós precisamos perdoar. Nós não podemos chegar de qualquer jeito diante de Deus, só com cobrança, pedindo a Ele
Pai, porque às vezes a maioria das orações é essa. Me dê, me dê, me dê, me dê. Não é verdade? Às vezes uma oração é mais pedindo do que adorando ao Senhor. E nós precisamos adorar Ele, reconhecer Ele como Ele é. E um dos princípios para que nossa salvação permaneça, a gente tem que perdoar. Porque Jesus me perdoou e... Não, amadas, a gente tem que andar perdoando. A gente não pode deixar qualquer coisa, como ele disse, a ofensa, deixar descer para o nosso coração. Nós temos que guardar o coração e caminhar com o Senhor. E falando de questão de perdão, eu vou falar algo aqui que eu vou falar por experiência própria. Teve uma pessoa muito próxima de mim que causou um dano muito grande na minha vida. E eu passei muitos anos perdoando essa pessoa. E recentemente, acho que foi um mês mais ou menos, essa pessoa veio me afrontar de novo. E olha que eu renunciei tanta coisa por causa dessa pessoa, para que essa pessoa ficasse bem. Porque o meu objetivo não adianta só eu ser salvo, não. Nós estamos aqui, Deus nos carregou da gente ser testemunha dele aqui na terra. E não há coisa mais fácil de constranger o amor. Eu vou ser bem rápida, porque hoje é o culto de oração, mas como eu estou falando sobre perdão. E essa pessoa me confrontou recentemente e eu sou mais pai. Eu sempre falo com o meu Senhor assim, porque Deus é meu amigo, Deus é meu pai. Jesus é meu irmão, meu conselheiro, príncipe da paz. E eu converso com ele como eu estou conversando com vocês. Claro que eu sei que ele é soberano, mas ele é meu pai e ele me ouve. E eu chego diante dele, eu me rasgo mesmo. Eu não tenho problema de dizer o que eu sinto, não, porque não adianta eu me esconder, porque ele sabe. E eu cheguei, mas Senhor, eu já fiz tanta coisa, eu perdi tanta coisa por causa dessa pessoa. Essa pessoa tentou contra a minha vida, essa pessoa destruiu praticamente, perdi muitos anos com essa pessoa, e ele agora me afronta. Na verdade, foi buscar coisas que eram minhas, né? Invadiu lá uma herança que eu tinha e levou algo que era meu. E eu já tinha renunciado à minha casa, outras coisas mais. E eu disse, mas Senhor, eu só fui perdoar, eu só quero o bem. Por quê? Por que isso, Senhor? Eu fui questionar. E o Senhor diz para mim, e eu queria o quê? Que o Senhor, porque nada acontece com ele, ele pinta e borda, essa pessoa faz o que quer. E o Senhor diz, não cabe a você. Você só tem que perdoar ele. Isso é comigo. E eu estava meio indignada, sabe? Porque quando a gente faz tanto por uma pessoa e a pessoa é tão ingrata, você às vezes dá raiva. Eu não vou dizer, a gente tem raiva. Eu só não posso deixar essa raiva tomar conta de mim. Eu só não posso deixar essa raiva me possuir. E eu fui aos pés do Senhor por conta disso, porque eu estava com raiva mesmo. Eu tinha uma forma de me vingar dessa pessoa, se eu quisesse. Essa pessoa não foi para a cadeia porque eu não quis. Ainda hoje, se eu quiser, olha, porque eu tenho, digamos assim, eu tenho como colocar essa pessoa pelo que aconteceu. Mas eu não quero isso, não. Porque se eu quisesse, já tinha feito isso. E eu não quero isso. Isso não depende de mim, até porque meu filho é testemunha aí do que eu estou falando. Até porque cadeia não muda ninguém. Eu sempre tive isso comigo, até pessoas próximas de mim que viam a minha situação e disseram assim, mas tu é besta, por que tu não faz isso? Eu disse, não adianta, isso não vai resolver. Eu sabia porque eu não estava querendo fazer isso, porque isso não vai ajudar aquela pessoa. Eu tinha que mesmo perdoar. Se não dá mais, a gente entrega nas mãos do Senhor, deixa que o Senhor toma conta. Eu tenho um pai, eu tenho um juiz que resolve as minhas causas. Eu não preciso resolvê-la. A partir do momento que a gente nasce de novo, a gente tem que andar nessa linha de pensamento. Eu tenho um pai, que é meu juiz, e ele vai resolver tudo por mim. Mas já tinha passado muito tempo, eu já tinha deixado tudo para lá e estava tudo ok. E de repente essa pessoa vem e me afronta de novo, né? Com essa questão. E vem nessa ira. E essa pessoa me deve, né? Algo que
que era meu, a justiça me deu e essa pessoa não me pagou. E até meu filho disse assim: a senhora é besta. Se eu fosse a senhora, ia atrás e agora. Tá vendo? Aí até na hora quando eu estava, né, eu disse assim: ele vai me pagar agora. Vou atrás. Se eu quisesse, eu vou atrás para ele me pagar agora. Mas foi que o Senhor disse: não, deixe isso para lá. Ele é comigo. Deixe que eu resolvo. As suas causas, você não me entregou nas minhas mãos, deixe que eu resolvo. E isso, depois eu fui para o Senhor pedir perdão. Orei ao Senhor pela vida dessa pessoa. Pai, me perdoa, pedi perdão a Deus. Eu entrego ele nas tuas mãos, não quero nem saber mais. Depois veio uma pessoa dizendo: e tem uma coisa, essa pessoa, ele veio aqui, te esculhambou porque essa pessoa anda me difamando. E foi isso que me revolta. Eu disse: mas pai, tu sabe a serva que eu sou. Tenho meus defeitos, o Senhor sabe. Mas por que ele anda te difamando a tua filha? Assim, eu não aceito isso, pai. Aí foi coisa em cima de coisa, né? E o inimigo só jogando. E eu estava com a razão, mas a gente não pode ficar na razão. A gente tem que agir com amor. Deixa Deus resolver. Da mesma forma, amada, isso é uma coisa grande e uma coisinha pequena. Às vezes, são as rasposinhas que têm destruído o casamento, têm destruído família, têm fazendo divisões de igreja entre os irmãos, por conta de mimimis. Isso é coisa o diabo usando a isca, como eu falei. A isca da ofensa. A isca que ele me ofendeu, essa pessoa me ofendeu. Então, trazendo para o nosso meio, como filho de Deus, né, mãe? A gente tem que tomar cuidado. E a gente tem que ficar com a palavra. E aos pés do Senhor e colocar na mão dele. E quando aconteceu isso comigo, estou dizendo a você, e eu deixei para lá. E eu fui orei ao Senhor. Mas é muito melhor. É muito melhor quando a gente deixa o Senhor resolver. Passou. Nesse dia eu fiquei irritada dentro de casa. Olha, tudo que o inimigo quer. Mas quando a gente coloca Deus na frente, e como ele disse aí, se eu não perdoar, ele não vai me perdoar. Então assim, eu preciso perdoar meu inimigo. Inimigo que eu digo, amado, pessoas que querem o nosso mal, que nos atingem. Certo? Porque o diabo, nosso adversário, ele está usando essas pessoas. Essas pessoas estão na mão dele, fazendo o que quer. Eu sempre dizia que eu vi essa pessoa como um garfinho. Não sei se o diabo tem garfo não, que eu nem quero nem saber. Mas as figurinhas que mostram, né, com o garfinho para catucar. E às vezes você, aí dói, aí você, né, vai para cima. E era isso que essa pessoa usava, esse garfinho lá, digamos, o garfo da ofensa, de palavras de ofensa. Então, mas como a palavra diz em Deus que nós devemos perdoar os nossos inimigos. E nós temos que ter muito cuidado, amado. Porque hoje o adversário de nossas vidas, ele tem usado a ofensa para separar o povo de Deus, para atrapalhar o crescimento dos filhos de Deus. Deus tem levantado pessoas para dar crescimento às outras pessoas, e por conta de ofensa, muita gente está estacionada, tem gente voltando para trás, por causa de ofensa. Nós temos que não deixar essas ofensas descer para o nosso coração. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa vida. E Jesus, um dia nós vamos prestar queixa, amado. E eu fico imaginando assim, no dia, esse dia vai chegar em nome de Jesus, e eu quero ver vocês aí, eu vou ver em nome de Jesus. E já pensou, a gente chegar a ter pessoas lá que não foram salvas, porque estava dependendo de mim e de você. Eu penso nisso. Eu não sei você. Porque talvez você não tenha sido um exemplo. Talvez você tenha falado mal de alguém. Gente, eu não sei de nada da vida de ninguém, não. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Talvez você tenha falado algo de alguém, e alguém que não conhecia o Senhor ouviu você falar, e você, como filha ou filho de Deus, e aquela pessoa que não conhece o Senhor vai dizer: eu quero lá ser crente em nada. Eu estou dizendo porque eu já ouvi, amada. E às vezes essa pessoa pode deixar de ter um encontro com o Senhor, e eu e você foi responsável por conta disso.
E eu fico imaginando chegar um dia lá e essa pessoa estiver lá, que não vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. E essa pessoa esteja lá, vai ser escolhida e ele não está no meio de nós. E ele vai dizer, por que você não falou do amor de Deus para mim? Porque você não falou coisas que não era para ter falado de fulaninho e eu vi, dei crença e o inimigo me usou. É sério, amado. Nós temos uma responsabilidade tão grande nas nossas mãos. Tão grande. Mas nós podemos. Porque o amor de Deus nos constrange. E o amor de Deus que habita dentro de nós pode constranger outras pessoas. Nós só não podemos deixar essas ofensas, essas setas de Satanás descer para o nosso coração. Amém? Você recebe isso, amado? Da parte de Deus, não é de mim, não. Às vezes, amado, nem tudo que a gente falamos é para magoar alguém. Às vezes magoa, mas depende do momento. Certo? Mas não é para magoar. Se a gente fala, às vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente tem que deixar para lá. Eu vou dizer algo que aconteceu comigo novamente a semana passada, e foi com uma pessoa aqui da igreja. Deus é grande. E uma besteirinha, amado. Mas eu me senti ofendida. Talvez eu interpretei mal, e essa pessoa foi dando. Uma simples coisa. Mas eu não fiquei com raiva de não. Eu gosto assim. Por que ela disse isso? Uma simples coisa. E depois eu fui analisar. E depois foi esclarecido, né, o acontecido. Porque na minha interpretação, eu interpretei errado. Às vezes o inimigo distorce as coisas. E o que é bom quando a gente conversa, senta. E eu não cheguei nem a sentar e conversar com ela, não. Só que assim, aquilo me confrontou assim. Mas a gente tem um Espírito Santo. E eu fui, Senhor, mas tu sabe, tu conhece, tu sabes que eu não sou esse tipo. Por que isso? Mas só foi uma simples coisa, amado. E se eu deixasse enraizar? Dani falou isso de mim. Nem ela falou de mim, não, ela só falou, mas eu me ofendi. Porque foi distorcido, eu vou dizer o que foi. Mas não foi nada demais, não. Foi só uma questão de um papel, né? E infelizmente eu falei, né? E ela não disse nada demais. Mas o inimigo distorceu a conversa. E aquilo me doeu. Mas aí eu fui orar ao Senhor. E depois foi esclarecido tudo, não foi nada demais. Mas isso aí foi uma simples coisa. Mas se eu deixasse descer para o meu coração e vou dizer, ela não me compreendeu, e fosse falar mal fosse falar mal dela para outra pessoa, e isso ia virar uma tempestade, não é verdade? Então, amados, aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que deixar essas ofensas de lado e deixar o amor de Deus fluir dentro de nós para que a gente possa perdoar. Amém? Então, como hoje é terça da oração, a hora já se venceu. O que eu quero dizer a você tem que perdoar para que suas orações possam ser respondidas. Porque o Senhor disse, se você não perdoar, você não será perdoado. Da medida que você medir, você vai ser a medida. Então, nós como servos do Senhor, amados, temos que pensar muito nisso, porque um dia a gente vai prestar conta e nós temos que perdoar. Isso é o amor de Deus, amado. E eu vou só citar aqui, não precisa ninguém ler, você lê em casa. Tem Mateus 6, 14 ao 15, que fala sobre perdão, você tem como perdoar. Mateus 6, 12, Lucas 6, 36, 38. Então, pega a palavra do Senhor, medita nesses versículos, que o amor de Deus vai constranger você, e muitas coisas que vier no dia a dia você vai conseguir vencer. Amém? Para que as mágoas, as ofensas não venham descer para o seu coração. Guarde seu coração. Dani sempre diz isso. Guarde seu coração. Não deixe o inimigo usar essas iscas para atingir seu coração. Porque quando desce para o coração pode enraizar. Amém? Então fica de pé, amados. Vamos orar. Eu quero que 3 grupos. Eu queria que um grupo orasse pelos departamentos da igreja. 3 grupos aí, acho que dá umas 4 pessoas.
Uma ora pelo departamento da igreja, 8 ora pela direção da igreja, dos líderes, certo? E 8 horas pela família da igreja. Amém? Vamos clamar, Pai, para que a gente possa crescer, amados. E só crescimento, só há um perdão. Perdão é uma forma de nos crescer, amém? Oh, Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, porque Tu é digno, Senhor. Pai, eu entrego, Senhor, o departamento dessa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Pai, eu entrego cada pessoa, cada membro, Senhor, para que eles possam, Senhor, caminhar com Você, crescer em graça, Pai. Que Teu amor constrange o coração deles, que eles possam perdoar, Pai, porque Você diz na Sua palavra que o Senhor perdoa como nós perdoamos. Oh, Senhor, eu entrego cada departamento dessa igreja, o diaconato, o DI, Senhor, os professores, Pai. Ajuda eles em tudo. Você capacitando, abrindo os olhos espirituais deles para que eles possam, Pai, ser aquilo que o Senhor chamou para eles ser, Pai. Que ofensa não venha, Pai, criar raiz dentro do coração deles, mas que eles guardem o coração na Tua palavra, para que eles possam crescer em Você, Pai, e ser exemplo, e que possa dar frutos, Senhor. Oh, Paizinho querido, eu entrego também o diaconato, Pai, entrego cada componente do diaconato, Pai. Pessoas que têm um coração para Te servir, Você ajudando eles em tudo, Você capacitando eles, Pai, sendo fácil, sendo leve, não murmurando, Pai, mas sim fazendo aquilo que chegou na mão deles, Pai, porque Você nos capacita a cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Oh, Paizinho querido, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Oh, Senhor, que nós podemos, Senhor, não olhar para o que nos vem aos nossos ouvidos, palavras que não edificam, mas que nós temos olhar para a Tua palavra, que nós demos ouvido à Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos caminhos, Pai. Pai, eu peço pelas famílias dessa igreja, Senhor, pelos casais. Abençoa cada um deles, Senhor, dando sabedoria, discernimento à esposa e esposo, Pai. Porque a família é a base da igreja, Pai. Família forte, igreja forte. Pai, família é projeto Seu. E aqui essa igreja Portal Sudoeste é uma família Sua, Pai, que o Senhor levantou neste lugar. E Você tem planos, Pai, para este lugar. Você tem planos nessa igreja Portal Sudoeste. Pai, nos ajuda a caminhar cada dia mais, Senhor. Podemos representar o Teu reino, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, eu peço também pela liderança dessa igreja. Pai, nos ajuda, nos capacita, abre os olhos espirituais, Senhor, para que eles possam fazer tudo conforme a Tua vontade. Dá sabedoria, discernimento ao casal pastoral, à família pastoral, Senhor. Ajuda eles, Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por essa igreja que o Senhor levantou neste lugar, por essa família que o Senhor levantou para nos abençoar, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de Te servir, essa oportunidade de exercer o Teu amor, Pai, para que pessoas venham, Senhor, ter um encontro com Você, Pai. Oh, Paizinho querido, muito obrigado, Pai, porque eu sei até aqui o Senhor tem mostrado que o Senhor é conosco. E nós vamos crescer e vamos avançar na Tua vontade, Pai. Porque assim a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que congrega neste lugar. Pai, eu declaro pessoas chegando neste lugar com o coração desejoso, Pai. Desejoso para Te servir, para cumprir o Teu plano e o Teu propósito na vida de cada um, Pai. Porque um dia, Pai, nós vamos nos encontrar e podemos, Pai, estar ao Seu lado, à Sua direita, como Você diz, que o Senhor foi para o Pai preparar lugar para nós. Oh, Senhor, tem misericórdia do perdido, daqueles que não teve nem ainda encontro com Você, Pai. Pai, eu declaro, Pai,
tudo aquilo que vem impedindo dessas pessoas chegarem até esse lugar, até o encontro com você caindo por terra, Pai. Você morreu na cruz do Calvário, Senhor. Você levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Pai. Para que hoje nós pudemos, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Podemos erguer mãos santas, Pai, sem ira e sem condenação. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você tem sido tão fiel, tão justo. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, por cada oração que está sendo feita neste momento, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada pessoa aqui presente. Oh, aleluia. E os que crerem, digam amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oranda cambra bracere tequetere como bolso. Quem quiser orar um pouquinho em língua, quem é batizado no Espírito Santo. Oh, cambra bracere tequetere. Oh, com brosso e ande canta. Retequetere cambra bracere tequetere. Oh, com brosso. Oh, cambra bracere tequetere. Oh, cambra bracere tequetere com brosso. Oh, aleluia, Pai. Deus maravilhoso. Oh, cambrara serete quetere. Oh, com brosso. Oh, ete quetere. Oh, rananananarere. Oh, cambabra serete quetere com brosso. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Pai. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? Você recebeu essa noite? Você entende que nós temos que perdoar? Não deixar a ofensa descer ao nosso coração. Porque a palavra do Senhor, ela pode fazer muito em seus efeitos. Amém? Se nós andar nessa verdade. Pode sentar. Tem alguém aqui que deseja oração por cura, por alguma coisa? Por alguém? Tem mais alguém que deseja oração por cura ou por alguém? Vamos orar, Márcia, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, você diz na sua palavra, Senhor, que você levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós declaramos sobre a vida de Márcia, Pai, cura divina, Pai, da ponta do pé à coroa da cabeça, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, qualquer enfermidade que esteja no corpo de Márcia, Pai, eu declaro agora caindo por terra no nome de Jesus. Oh, Pai, você diz também que 1 ou 2 orando, Pai, em Teu nome, assim será feito, Pai. E, Pai, nós te pedimos, Pai, e nós já te agradecemos sobre a Tua palavra, porque Tua palavra é viva e eficaz. E você já levou. Então não pertence mais a Márcia, Pai. Então, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. E nós declaramos em nome de Jesus, ela curada para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguma coisa? Sim, amados. Também tem esse livro aqui, eu posso indicar a vocês. É Crescimento Espiritual. Muito bom. Foi meu primeiro livro que eu li. Muito edificante. Leia. Todo filho nascido de novo, todo filho de Deus deveria ler esse livro. Muito bom mesmo. Vai ter um avanço muito grande na sua vida, um crescimento muito espiritual e vai lhe ajudar a você exercer o perdão. Amém? Então, muito obrigados a todos.